Calma, vamos começar formalmente a aula. Ah, calma, antes disso, né, minha amiga? Muito boa tarde. Boa tarde. Vocês estão mortos aqui não, né? Só tá o corpo de vocês, a alma ficou em casa na cadeira. Acho que só quem tá bem aqui e tá com paz de espírito é Bárbara, ó, que tá aqui assistindo nossa aula. Tá com edital também na praça aí, mas é um mês depois só a prova dela. Então ela tá muito em paz aqui com vocês. Minha gente, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Vamos embora começar mais uma aula. É assim mesmo, tem que sangrar no treino para no combate ficar vivo. Ó, ontem nós terminamos a nossa aula trabalhando a parte de imunidades, ou também chamado de prerrogativas, ou também simplesmente chamado por muitos de estatuto dos congressistas, que consiste em um conjunto, né, de prerrogativas ou de atribuições, né, de proteções ao parlamentar, para que no exercício da sua função o parlamentar ele consiga desempenhá-la com a necessária independência e a necessária autonomia. Ou seja, que ele não tenha nenhum temor em relação a ameaças, em relação a ingerências, e aí ele tem a liberdade para votar o que ele quiser, para poder, né, dar a opinião que ele quiser, apresentar o projeto que ele tiver, né, interesse em defender. E lembrando também que a prerrogativa, as imunidades, elas pertencem ao cargo, não ao indivíduo. De modo que, se pertence ao cargo, não pertence ao indivíduo, o indivíduo não pode dispor do modo como ele bem entender, né? Lembre-se daquilo que eu falei. O suplente, por exemplo, é alguém que tem expectativa de que em algum momento vai ser parlamentar. Por isso que suplente não tem absolutamente nenhuma prerrogativa. Não foi isso que a gente aprendeu? E nós terminamos a aula estudando a parte de prerrogativa de foro, que, segundo a anotação que vocês fizeram no material, a prerrogativa de foro consiste numa regra especial de fixação de competência do juízo criminal em relação ao quê? A deputados e senadores. Ou seja, ao invés da gente aplicar a regra do crime, porque qual é a regra sobre quem vai julgar um crime que aconteceu? A regra é o juízo lá do lugar onde o crime aconteceu. Então, se você cometer um crime em Abreu e Lima, vai ter algum juiz lá da comarca de Abreu que vai lhe julgar. Se você cometer algum crime em Recife, vai ter algum juiz da comarca de Recife que vai lhe julgar, e assim sucessivamente. Mas a prerrogativa de foro, ela acaba por excepcionar essa regra geral, que é a competência fixada pelo lugar em que o crime aconteceu. Só que nós vimos também o seguinte: na prerrogativa de foro, nós precisamos lembrar de pelo menos três elementos aqui. Primeiro, que a prerrogativa de foro ela tem natureza criminal. O que significa dizer isso? Que só serão submetidos a julgamento perante o Supremo Tribunal Federal os crimes cometidos por parlamentares federais. E crimes, leia-se aqui, crimes cometidos após a diplomação e que tenham o quê? Relação com o exercício da função. E o segundo ponto aqui também que a gente observou, basicamente, é que a prerrogativa de foro, ela vale a partir de quando, pessoal? Da eleição, da posse ou da diplomação? Desde a expedição do diploma, deputados e senadores serão submetidos a julgamento perante o Supremo Tribunal Federal. Então, tomem muito cuidado com esses aspectos, porque isso eventualmente pode ser modificado ali numa questão de prova e a gente cair nessa pegadinha. E aí eu encerrei a aula deixando aquela famosa tarefinha de casa para vocês, né? E o deputado estadual, se comete um crime, onde é que ele vai ser julgado? Esqueceram? Foi muito bem. Isso no curso de formação, Bárbara, sabe o que é que ocorre? Vai todo mundo para a água. Até quem lembrou de fazer a tarefa vai para a água também. Por quê? Porque se a missão é para todo mundo tem que cumprir. Ninguém pode ficar de fora. Então aprendam, viu? Aprendam. Não importa. Não importa. Não importa. Só o trauma coletivo gera união. É assim que funciona, certo? Então, minha vontade é de mandar todo mundo para a água agora, menos Bárbara. A minha vontade é essa, pô. Minha vontade, até quem fez o trabalho, até quem leu, minha vontade é de mandar para a água, como a gente diz, até o talo, botar a cabeça, depois botar a camisa, depois botar a calça, depois botar o coturno assim. Ô, rapaz, ia ser tão lindo ver todo mundo molhado aqui. Isso ia ser lindo. Também, se tiver lama próximo, melhor ainda, né? Porque um creme natural, né, para a pele, etc, para o cabelo, das meninas, seria excepcional. Veja, foi só para você, né? Poderia ser compartilhado com a turma.
Você está sendo desunida nesse ponto. Era para ter dividido com a turma. Mas vamos lá. Já, do Exército. Vejam. Vamos para cá. Qual? Vou responder, né? Porque infelizmente a tropa falhou na missão, né? Vamos lá. O que é que eu falei aqui? Eu fiz a pergunta sobre a prerrogativa de foro em relação a deputados estaduais. Beleza? E qual é o fundamento aqui? Artigo 27, parágrafo 1º da nossa Constituição Federal de 88, tá certo? E eu perguntei também em relação a vereadores, certo? Em relação a vereadores. E aí, o fundamento quanto à questão da prerrogativa do vereador, ela está basicamente exposta no artigo 29 da Constituição, mas eu preciso antes explicar o porquê dela estar no artigo 29, tá? Presta atenção. O que a gente aprende aqui e como é que a gente deve encarar a lógica da prerrogativa de foro para deputados estaduais. Deputados estaduais, pessoal, também têm prerrogativa de foro. Só que a prerrogativa de foro do deputado estadual é no Tribunal de Justiça dele. Ou seja, o deputado estadual por Pernambuco, se ele cometer algum crime, ele será julgado no Tribunal de Justiça dele. Então, o deputado que é estadual, deputado estadual por Pernambuco, se cometer algum crime, ele vai ser julgado no TJPE. Percebam o seguinte aqui, tomem muito cuidado, tá? Aquilo que eu falei para vocês em relação ao deputado federal e ao senador, também se aplica ao deputado estadual. A prerrogativa de foro do deputado estadual vale a partir da diplomação, ela tem natureza criminal e o deputado só será julgado perante o seu Tribunal de Justiça se ele cometer crime após a diplomação e que tenha relação com o exercício da função. O que eu falei rigorosamente em relação ao deputado federal e a senador vale para o deputado estadual também. Perfeito? Entenderam aqui? O problema é o seguinte, é um tipo de pergunta que normalmente derruba a gente em prova. Qual é a pergunta? Eu vou contar a historinha que normalmente aparece em prova. É assim, ó, Bárbara. Imaginem vocês que um deputado estadual por Pernambuco foi para a convenção do seu partido no estado de São Paulo. Chegando lá, encontrou um inimigo político dele, que é ferrenho crítico do seu trabalho e é colega de Assembleia Legislativa. Chegando lá, eles brigaram, o camarada sacou uma espada, arrancou o braço do camarada, enfiou a espada no busto do camarada e matou ele lá na convenção no estado de São Paulo. Aí a pergunta na prova é, onde é que esse deputado estadual será julgado pelo crime que ele acabara de cometer? Ganhei um cafezinho hoje, viu? Obrigado, Letícia e Yasmin. Mas não me comovem, tá? Não me comovem. E aí? O cara que meteu a espada no bucho do outro e arrancou o braço do camarada, onde é que ele vai ser julgado? Presta atenção, o conceito é o seguinte. O que é a prerrogativa de foro? É uma regra especial de fixação de competência do juízo criminal em relação a deputados e a senadores. Para o deputado estadual, você só tira a palavra deputados e senadores e coloca deputado estadual. Então, veja, não importa onde foi que o deputado estadual cometeu o crime. Não importa onde foi. Se no seu estado, se no estado vizinho, se em Brasília, não importa. Se o crime tem relação com o exercício da função e foi cometido após a diplomação, esse crime vai ser julgado no seu Tribunal de Justiça. Simples assim. A prerrogativa de foro não é uma regra especial, então não importa onde ele cometeu o crime. Se preenche aqueles dois requisitos que eu falei para vocês, foi cometido após a diplomação e que tem relação com o exercício da função, é o seu Tribunal de Justiça quem vai julgá-lo. Tá claro isso daqui? Aí vamos mudar o cenário. Ô Helder, e se o caba simplesmente encontrou uma pessoa lá, o caba xingou ele, chamou ele de feio, ele teve uma desavença lá, deu um murro no camarada, lesão corporal. Ele praticou um crime. Onde é que ele vai ser julgado? Aí normal, a regra que vocês aprenderam há pouco, o lugar onde o crime aconteceu. Por quê? Exatamente, vocês já aprenderam.
Eu disse que eu não disse que foi um inimigo político? Um inimigo político, alguém que era crítico ao meu trabalho, não sei o que, tá, eu fui lá e vum, entendeu? Então, o X da questão é esse aqui. A questão, pessoal, ela normalmente traz a história e ela vai dizer muito claramente: é alguém que ele conhece, é alguém que ele não tem qualquer relação anterior. Por que, que os examinadores fazem isso na prova? Porque se deixarem para você interpretar, a questão tem que ser anulada. Ele tem que dizer claramente se tem ou não tem relação para que você consiga dar a resposta adequada. Vocês conseguem compreender? Então, vocês precisam saber exatamente essa diferença. Não importa onde o deputado estadual praticou o crime. Se tem relação com o exercício da função e foi cometido após a diplomação, ele vai ser julgado no seu Tribunal de Justiça. Beleza? Isso está aqui, ó, no artigo 27, parágrafo 1º. O que é que o artigo 27, parágrafo 1º diz? Ele diz assim, que no que couber, todas as prerrogativas, inviolabilidades e etc., que são aplicáveis ao deputado federal e ao senador, serão extensíveis ao deputado estadual também. Belezinha aqui? Então, basicamente, tudo que é aplicado ao federal e ao senador vai ser replicado ao deputado estadual, tá certo? E em relação ao vereador? Aí não. Mas a gente vai aprender para poder acertar isso na prova, tá? Daqui a pouco eu vou lhe dar essa sua resposta adequadamente, segure aí. Mas eu quero primeiro dizer o seguinte, que vereador não tem prerrogativa de foro. Vereador é julgado como eu e você. A regra é, se eu sou vereador, cometo um crime em qualquer lugar, eu vou ser julgado de acordo com a regra de fixação de competência do juízo daquele lugar. Ah, eu sou vereador em Recife, matei um inimigo político meu, crime normal, crime comum. Ah, mas não tem relação com o exercício da função, não é um inimigo político. Esqueça isso para vereador, porque isso não se aplica. Vereador, no que diz respeito a julgamento, ele é julgado como eu e você. Tá certo aqui? Então, vereador não tem prerrogativa de foro. Não existe regra especial de fixação de competência para vereador. Ele é julgado igualzinho a mim e a você, se cometermos crimes, tá certo? Vereador de Recife foi em Olinda, praticou um crime lá, o juízo de Olinda vai julgá-lo. Vereador de Recife praticou um crime em Recife, juízo de Recife vai julgá-lo. Vereador de Recife praticou um crime em Brasília, o juízo de Brasília vai julgá-lo. Não existe regra especial para vereador aqui. Tranquilinho, pessoal? Beleza? Então, ótimo, respondemos aqui o que era importante sobre a prerrogativa de foro. Pois bem, eu queria continuar aqui sobre a prerrogativa parlamentar e a gente vai trabalhar uma prerrogativa que está no próprio caput do artigo 53 da Constituição, que é uma prerrogativa que nós vamos chamar de imunidade material. De imunidade material. Que imunidade material é essa aqui? Essa também está no artigo 53 caput da nossa Constituição. Vejam, o caput do artigo 53 do texto constitucional, ele diz o seguinte, que parlamentares, deputados e senadores, eles são invioláveis, civil e penalmente, por suas palavras, opiniões e votos. Eu vou anotar isso aqui no quadro e a gente vai explicar o que significa isso. Então, parlamentares são invioláveis, civil e penalmente, por suas palavras, opiniões e votos. Ok? Por suas palavras, opiniões e votos. Aí o texto diz assim, ó, eles são invioláveis, civil, aí o texto diz assim, ó, civil e penalmente por suas palavras, opiniões e votos. O que significa isso aqui? Preste atenção. Significa dizer que deputados e senadores não podem, em regra, serem processados por aquilo que eles dizem, por aquilo que eles opinam, ou por aquilo que eles votam no exercício da sua função. Então, veja, a imunidade material é aquela que protege o parlamentar em relação às abobrinhas que ele diz. Ele pode falar besteira, pode ser crítico, pode ser ácido, pode ser eventualmente bem-humorado, mas ele tem, em tese, como regra, a liberdade para falar, para emitir as suas opiniões, para proferir os seus votos, e ele não vai ser processado, ó, nem na esfera civil, nem na esfera penal, por aquilo que ele diz. Vamos falar primeiro de deputado e senador, certo? Vamos falar primeiro de deputado federal e de senador.
Depois a gente faz a mesma coisa que fizemos aí em relação à prerrogativa de foro. Então veja, por suas palavras, opiniões e votos, os parlamentares, deputados e senadores são invioláveis civil e penalmente por aquilo que eles dizem, tá certo? Cai uma vez uma questão, essa questão acabou, o tema em si repercutiu durante muitos anos em prova, que era o seguinte, veja a historinha da carochinha. A questão dizia assim, a imunidade material garante que os parlamentares são invioláveis civil e penalmente por suas palavras, opiniões e votos, o que não impede que ao término do mandato eles sejam processados por aquilo que eles disseram no exercício da função. Está certo ou está errado? Porque senão, para que ter imunidade se depois eu posso levar um processo na cabeça? Não faz sentido, né? Então, aquilo que eu disse no exercício da minha função está protegido. Mesmo que depois eu deixe de ser parlamentar, lógico, deixei de ser parlamentar, eu não tenho mais imunidade. Mas aquilo que eu disse enquanto eu era parlamentar, por quê? Porque a imunidade é do cargo. Então, aquilo que eu disse em relação ao exercício da minha função, está tudo certo, está tudo protegido, sem problema nenhum. Tranquilo, pessoal? Entenderam até aqui? Aí vamos lá. Vamos cair um pouquinho na realidade aqui, porque tem questão de prova também nesse ponto. Aí você fica se perguntando, mas Helder, tudo bem, então quer dizer que o parlamentar, por suas palavras, opiniões e votos, ele está protegido, ele tem uma liberdade de falar, diferentemente do que o cidadão comum tem. E o cara pode falar qualquer asneira, qualquer besteira, pode dizer qualquer fuleiragem, praticar crime, racismo, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Veja, essa discussão sobre limites da imunidade material é algo mais recente que a gente tem visto de Bolsonaro para cá, diga-se de passagem, certo? Mas tem dois posicionamentos aqui do STF para fins de prova que eu queria que a gente tomasse muito cuidado. Porque o STF, ele faz uma diferença sobre a extensão dessa proteção que o parlamentar tem em relação ao que aquilo que ele fala, aquilo que ele opina e aquilo que ele vota. Qual é a divisão que o STF faz? O STF faz a seguinte divisão. Ele faz a divisão no seguinte sentido. Se aquilo que o parlamentar disse dentro da casa, vou colocar aqui, ó, dentro da casa parlamentar, ou seja, lá na tribuna, lá numa comissão, não é? Em algum trabalho que ele está desenvolvendo dentro da casa parlamentar, na Câmara ou do Senado, e a gente tem que analisar também se ele tem imunidade em relação àquilo que ele diz fora da casa parlamentar. Ou seja, numa entrevista, num programa de rádio, de televisão, hoje em dia tem essas histórias aí de canais de YouTube, etc. Então, o STF faz essa diferença aqui. Para eu saber se o parlamentar está ou não protegido pela imunidade material, eu tenho que fazer algumas perguntinhas. Mas o que ele disse, foi dentro da casa ou foi fora da casa? Porque se ele disse algo dentro da casa, a resposta é uma. Se ele disse algo fora da casa, a resposta vai ser outra, tá certo? Então vamos primeiro concentrar nessa parte aqui para a gente poder entender e acertar a questão na hora da prova. Diga. Boa pergunta. Boa pergunta. Segura aí que eu vou te responder já já, tá? Eu vou encaixar ela no momento adequado aqui, mas é uma boa pergunta. Vamos para cá. Então veja. Primeiro ponto aqui para a gente lembrar. Imunidade material, caput do artigo 53, significa que o parlamentar está protegido por suas palavras, opiniões e votos. Ele nem pode ser processado civilmente, nem pode ser processado penalmente. Se eu estou lá dentro da tribuna, eu digo, fulano é ladrão, porque ele está recebendo propina, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Eu não posso ser processado depois pelo colega pelo crime de calúnia. Por quê? Porque foi algo que eu disse no exercício da minha função. A imunidade serve para isso, beleza? Aí veja, o que é que o STF diz? O STF diz assim, ó, aquilo que o parlamentar diz dentro da casa parlamentar, aquilo que ele diz dentro da casa parlamentar, goza de uma presunção absoluta de que tem relação com o exercício da função. Ou seja, pode ser a asneira que for, que ele fale lá dentro da casa parlamentar, ele está protegido pela imunidade. O judiciário não vai fazer absolutamente nenhum controle. Ninguém vai processar o camarada para o judiciário dizer, não, está abusando da imunidade, está não sei o quê, está não sei o quê. Então, veja, aquilo que é dito dentro da casa parlamentar, eu vou colocar assim, ó, está protegido pela imunidade material.
Ah, Helder, mas o camarada fala um bocado de besteira, faz isso, faz aquilo. Não brigue, não. Não brigue, não. Simples assim. O que o STF diz é, e aqui tem uma lógica, tá? O que o STF diz é o seguinte, meu amigo, se ele está falando isso aí no trabalho, quem tem que resolver a bronca são vocês. Eu não quero me meter nisso, não. Vocês conseguem perceber? Então, não cabe o judiciário ficar se metendo em relação àquilo que o camarada diz dentro da casa parlamentar. Então, ele, em tese, está protegido pela imunidade material. Aí você me pergunta, mas Helder, e ninguém vai fazer nada? O cara falou um bocado de besteira, claramente está ofendendo gratuitamente, está extrapolando da imunidade, ninguém vai fazer nada. Aí o que é que o STF diz? Embora eu, STF, não faça nada, não queira me meter, na verdade, a lógica é essa, embora eu não queira me meter, o que cabe aqui é um controle ético-disciplinar. Ou seja, o parlamentar, por exemplo, ele pode sofrer um processo de cassação de mandato por quebra de decoro parlamentar. Então, eventual abuso que o camarada cometa por algo que ele diga dentro da casa e que claramente é algo que não deveria estar protegido, o cara ofendeu gratuitamente alguém, imputou a prática de crime, sabendo ele que aquilo não era verdade, se ele extrapolou, quem tem que fazer o controle é a própria casa do parlamentar. Então, se é um deputado federal quem supostamente extrapola isso daqui, por aquilo que ele diz dentro da casa, quem tem que controlar é a casa dele. Então, o que existe aqui, por aquilo que ele diz dentro da casa, é o que nós vamos chamar aqui, ó, de controle ético, controle ético disciplinar. Controle ético disciplinar. E esse controle ético disciplinar é eventualmente um processo de cassação de mandato parlamentar por quebra do respectivo decoro. Tá certo? Então, acontece de vez em quando aí a abertura de processo de cassação de mandato por quebra de decoro. Mas veja, não é o judiciário se metendo não, viu? É cada um resolvendo sua bronca. É a Câmara resolvendo a bronca do seu parlamentar, é o Senado resolvendo a bronca do seu parlamentar. Belezinha? Por quebra de decoro parlamentar. O camarada pode sofrer um processo de cassação de mandato, tá certo? E o fundamento do processo de cassação é exatamente isso aqui, ó. Quebra de decoro. Ofendeu gratuitamente um colega, ou tem feito isso reiteradas vezes. Então a casa pode fazer esse controle e de alguma forma, ó, limitar o camarada, né? Impor algum tipo de freio, impor algum tipo de sanção disciplinar para que o camarada seja regulado. Tranquilo, pessoal, entenderam? Então, embora o judiciário não se meta em relação àquilo que ele diz dentro da casa, mas a própria casa pode fazer esse tipo de controle aqui. Tranquilinho, né? Agora, olha o detalhe aqui, ó. Em relação àquilo que o parlamentar diz fora da sua respectiva casa, numa entrevista, num programa de televisão, onde quer que seja, aí a gente tem que fazer duas perguntinhas aqui, ó. A gente tem que fazer a seguinte pergunta: tem relação, tem relação com a função? Então, aquilo que eu disse fora da casa tem relação com a função? Eu estou lá num programa de televisão, aí eu digo assim, ei, eu recebi lá no meu gabinete uma denúncia de que o ministro fulano de tal é um quanto mais ladrão, está recebendo propina para fazer não sei o que e tal. Isso que eu estou dizendo tem relação com a minha função? Eu recebi uma denúncia, estou fiscalizando e estou lançando no mundo a história que chegou na minha frente. Então, eu disse algo numa entrevista, mas tem relação com o exercício da função. Então, havendo relação com o exercício da função, se a resposta for assim, ó, sim, eu estou protegido pela imunidade material. Tá certo? Então, se aquilo que eu disse, ó, fora da casa, tem relação com o exercício da função, sim, estou protegido pela imunidade material. Agora, se aquilo que eu disse fora da casa não tem relação, não tem relação com o exercício da função, se aquilo que eu disse, ó, não tem relação com a função, não tem relação com a função, aí qual é a consequência? Eu não estou protegido pela imunidade material. Eu vou responder a processo como qualquer um, como eu e você poderíamos eventualmente responder se formos acusados de praticar uma calúnia, uma difamação ou uma injúria, por exemplo. Beleza? Então, veja, dentro da casa, o judiciário eventualmente não se mete. Fora da casa,
Aí tem que ter relação para que eu esteja protegido. Se não tiver relação com o exercício da função, eu vou responder a eventual processo como qualquer um. Aí a pergunta de Yasmin foi a seguinte: ô Helder, no caso de um debate, por exemplo, o pessoal está participando de debate, eu vou levar a sua pergunta como se fosse um debate eleitoral, tá? Porque se for debate como qualquer um, que hoje em dia acontece muito em programa jornalístico, você tem lá um projeto tramitando na Câmara, ou tramitando no Senado. Aí você convida para um debate um deputado que defende o projeto e um deputado que é contra o projeto. Aquilo dali está sendo dito numa entrevista. Eles estão no exercício da função. Então, o que for dito naquele contexto está protegido pela imunidade. Mas vamos falar de um contexto em que um parlamentar, por exemplo, vou usar o exemplo de Marília Reis, que no ano passado foi candidata a governadora aqui, aliás, ano retrasado, né? 22. Ela foi candidata ao governo como deputada federal. Aquilo que ela estava falando num debate, eventualmente estaria ou não protegido pela imunidade. Veja, o que tem prevalecido é o seguinte, olha só a extensão da imunidade. Eu vou responder essa pergunta com outro exemplo. Imaginem que um deputado federal se licencie da cadeira de deputado para ser ministro no governo federal. A minha pergunta é a seguinte: o deputado licenciado na condição de ministro, ele tem ou não tem prerrogativa parlamentar? Ele está ou não está protegido pela imunidade material, por exemplo? Sabe qual é o posicionamento do STF? Que mesmo licenciado, o parlamentar mantém um vínculo. Ou seja, ele tem que preservar os valores que a sua carreira, o seu cargo, o seu mandato lhe impõe. Ou seja, eu tenho que manter o decoro, por exemplo. Então eu posso eventualmente falar algo como ministro que viola o decoro parlamentar e aí eu ser processado, eventualmente, na minha casa. Porque eu não deixo de ser parlamentar estando licenciado, certo? Eu continuo no cargo, mas apenas licenciado exercendo outra função. Então, o que o STF entende é que eu permaneço vinculado ao estatuto ético-disciplinar da minha casa. Então, num debate para fins de eleições, aquilo que é dito está protegido pela imunidade, se tiver relação com o exercício da função. Se violar o quê? Aquilo que eu imagino é o seguinte: eu estou dentro da casa, estou lá na tribuna. Você é deputado, eu sou deputado. Estou chamando você de ladra. E eu sei que isso é uma mentira. Eu estou falando isso dentro da casa. Eu estou protegido pela imunidade, mesmo atentando contra a sua imagem. Só quem pode fazer o controle é a casa, por quebra de decoro. Aí é a parte de baixo. É a parte de baixo. Veja, o que você precisa analisar é o seguinte: não pense que lá no debate eleitoral o camarada não está protegido pela imunidade, ele está protegido. Isso aqui se aplica do mesmo jeito. Eu preciso analisar se tem ou se não tem. Não é um cenário diferente. Não importa onde você está, fora da casa, você pode estar na selva amazônica. Você vai ter que perguntar isso daqui, ó. Foi fora da casa? Foi. Então tem ou não tem relação? Se tiver, eu estou protegido. Se não tiver, eu não tenho imunidade aqui nesse ponto. É simples assim. Beleza? Conseguiram entender? Até aqui tudo certo, né? Então, isso é o que significa a chamada imunidade material. Aí as duas perguntinhas básicas de prova. O deputado estadual tem imunidade material? Tem ou não tem? Estadual. Do jeito que eu acabei de dizer, do mesmo jeitinho. Tá aqui, ó. Artigo 27, parágrafo 1º da Constituição. Certo? Aí a outra perguntinha de prova. E aí eu vou responder diretamente a sua pergunta. E o vereador? Eu coloquei ali artigo 29, beleza? Inciso 10 do artigo 29. Aliás, 10 não, o 8. 10 é a prerrogativa de foro do prefeito. O inciso 8. Quem tiver com a Constituição aberta aí, inciso 8 do artigo 29 da Constituição Federal de 88, tá? Então, artigo 29, inciso 8. Quem foi que achou aí? Você, doutora. Doutora do Mickey. Diga aí. A Constituição conferiu imunidades aos vereadores, opiniões, palavras e votos no exercício do mandato de e na circunscrição do município, conforme no artigo 29. Artigo 29, inciso 8, resumindo a ópera, diz o seguinte: